Aí. Pode pôr a luz para mim. Pessoal, nós estamos numa série Family Matters e, como eu falei no início, a gente está refletindo sobre famílias e famílias maduras, não é? E famílias segundo o coração de Deus. Eu queria muito que eu e você pudéssemos refletir hoje sobre lembrando que o Senhor está em meio à nossa dor. Vou colocar aqui para nós, vai ficar mais fácil. Aí. Hoje é a sexta mensagem, como ter maturidade em meio à dor. Semana passada a gente falou um pouco sobre um texto que tem total link paralelo com esse texto que a gente vai ler hoje, com essa história de hoje. Semana passada, quem esteve aqui, a gente falou de 1 Reis 17, onde Elias é usado como profeta de Deus para levar alimento, né, a uma família que estava praticamente na escassez. E Elias também foi convidado a ir lá porque ele seria alimentado. Né? Quem esteve aqui lembra. E Deus usou Elias no meio de uma escassez. E hoje é algo paralelo a isso, só que um pouco mais profundo. A dor, aquilo que nos incomoda, e aí cada um tem a sua dor. Eu queria refletir muito sobre isso. Estava no meu coração. Na semana passada a gente viu, inclusive, como Elias aponta para Cristo. E hoje a gente vai falar desse texto que é paralelo a isso, até na estrutura, esse contraste, né, de Cristo nesse texto. Então, já vamos para o texto, Lucas 7, nós vamos ler do 11 ao 17. Para você que não me conhece, sou o pastor Brunão. Você que nos visita pela primeira vez, sinta-se em casa, tá bom? Melhor lugar para você estar no domingo de manhã. Pouco depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. Olha que engraçado, semana passada, Elias foi à cidade de Sarepta, ou seja, uma cidade que nem era de Israel. E aqui é um vilarejo, dizem os estudiosos, que era esquecido. Um vilarejo que não tinha popularidade. Mas Jesus foi a essa cidade de Naim, um vilarejo pequeno, Naim. E uma grande multidão os acompanhava, ou seja, Jesus e os seus discípulos. Ele estava indo para lá, uma multidão indo atrás dele. Quando Jesus se aproximou da porta da cidade, saiu o enterro do filho único de uma viúva. Olha aí, o choque de duas multidões, né? De dois povos diferentes, os que acompanhavam Jesus e os que acompanhavam a procissão de um enterro. Olha só que interessante. O filho único de uma viúva já é um dado importante, não é? Naquele contexto a gente vai perceber que não é à toa que está aí, o filho único de uma viúva. Duas coisas importantes. Viúva porque a mulher ela tinha um contexto muito mais de dificuldade naquela época do que hoje, né? E filho único por quê? Porque além de ter perdido seu marido, óbvio, né, viúva, ela estava perdendo o seu filho, que era também não só um filho, mas o sustento, o futuro, a provisão, o cuidado. Então veja como tem algo a mais aí. Um herdeiro, ou seja, já perdeu o apoio do marido, agora estava perdendo o resto, né, que ela tinha. Então Jesus está nesse contexto aí. Uma grande multidão da cidade a acompanhava, duas multidões. Quando o Senhor a viu, olha só, teve grande compaixão. O fato de Jesus a ver já gerou compaixão, grande compaixão. Nós vamos aprofundar depois. Compaixão dela e disse: não chore, não chore. Um momento inusitado, inesperado, na nossa agenda, na agenda daquelas duas multidões. Mas na agenda do céu, Jesus já estava pronto para falar com essa mulher e levar esse consolo para ela. Não chore. Então se aproximou, tocou o caixão e os carregadores pararam. Pensa lá, vai lembrando a cena. Galera aqui, e os caras, opa, o que está acontecendo? Isso não é normal. Naquele contexto, era um contexto de impureza. Um judeu, se tocasse no morto, era impuro. Ainda mais Jesus, sendo um rabi,
Ainda mais Cristo. Era algo ainda mais estranho, ainda mais profano. Jesus toca o caixão. Cerimonialmente, naquela época, né, em termos teológicos, ele se tornaria impuro. Mas é interessante que, mas ao invés de ele se contaminar com a morte é contaminada pela presença de Jesus. É isso que você tem que perceber. Pensa nisso. Jovem, disse ele, eu lhe digo, levante-se. E aqui a história ela se torna metanarrativa. Aqui a gente vê o sobrenatural. Eu lhe digo, levante-se. O rapaz sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram grandemente impressionados. Olha o paralelo com a vida de Elias lá, não é? Todos ficaram grandemente impressionados e louvavam a Deus. Aquilo que era estranho, aparentemente impuro, profano, virou assim de ponta cabeça e todos impressionados louvavam a Deus. E o mesmo paralelo com a história de Elias. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam, Deus visitou o seu povo hoje. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões vizinhas. Então, olha só para você entender a estrutura. A chegada em Naim, depois o olhar de Jesus, a ação milagrosa, a partir daí a reação do povo e a divulgação da notícia. A gente vê aqui o encontro com a morte, a palavra de vida, o ato de ressurreição, que é o centro do texto, a palavra do povo sobre Jesus, sobre quem ele era, e a divulgação de vida onde havia morte. Esse é o texto, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por esta manhã e nós pedimos que a tua graça seja manifesta aos nossos corações. Nós aprendamos o quão bom o Senhor é e o quanto o Senhor cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. O Senhor é o socorro bem presente no tempo da dor. E nós queremos meditar nesse texto com o coração aberto, pronto a receber de Ti. É o que nós pedimos nessa hora. No nome de Jesus. Amém. Sabe quando tudo parece perdido? E aí? Talvez em alguma área da sua família, você fala assim, não aguento mais, chega, já deu. Não quero mais. Estou cansado, estou triste, não quero saber mais desse emprego, não quero saber mais de me cuidar, não quero saber mais daquele amigo, não quero saber mais do meu pai, ele que se exploda. A gente já pensou assim, sejamos sinceros, em algum momento da vida, a gente já chegou a pensar em chutar o pau da barraca, como a gente diz, em desanimar. Quando tudo parece perdido, a pergunta que fica é como permanecer firme quando a dor se instala e o céu parece que se cala. Essa é a grande reflexão que fica. E o que eu, como crente maduro, você faz numa hora como essa? O que se espera de uma família madura quando tudo parece perdido? Qual é a expectativa de Deus sobre nós em momentos assim? É sobre isso. Sabe aquela casa onde já nem se senta à mesa, e quando se senta à mesa já não tem riso? Já está um clima pesado, os abraços diminuíram, os olhares já não têm aquela profundidade. Por conta da dor, por conta de algo da vida. O ambiente pesado, aquele silêncio, sem direção, falta palavras para puxar assunto com o pai, com a mãe ou com o cônjuge. Essa era a casa da viúva. Já não tinha o marido, agora está perdendo filho. Ânimo para falar do quê? Quando você vê alguém enlutado, a pessoa não... Parece que acabou a vida ali.
não é? É uma fase complicada. Você não quer falar, você não quer pensar, você só quer respirar e profundamente que algum consolo alcance o coração. Mas talvez essa seja a tua casa também. Seja o teu coração hoje, nessa manhã. Ela perdeu o marido, ou seja, ela perdeu o passado e até então o presente. E agora ela está perdendo o presente e o futuro. Não é? Está perdendo o seu filho nesse momento da história. E talvez, aos olhos mais pastorais, ela estaria perdendo até a sua conexão com Deus. Quem Deus é. Como ser maduro diante desse cenário, gente? Como ser maduro? Como lidar com a dor quando a fé parece não funcionar? O que acontece quando a fé não funciona e a dor se prolonga? O que acontece? Anotei aqui, ó. Olha lá na tela. O coração humano tende a buscar alívios fora de Deus. Porque se Deus já é aquele que não responde, por que eu vou ficar procurando em Deus a minha resposta? E nós, como humanos, quando chegamos nessa fase da vida, a gente entra num desânimo total. Exatamente o que Elias fez, pediu a morte. Não foi? Lembra disso? Um cara tão usado por Deus, matou os profetas de Baal, desafiou Acabe, Jezabel, mas pediu a morte, mostrando para nós, inclusive, que a vulnerabilidade, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos carentes de Deus, de uma palavra sobrenatural mesmo, da presença de Jesus mesmo, não é algo meramente humano. O humanismo não resolve o luto. O Espírito Santo é o consolador, a dor, ele é o especialista em trabalhar a dor no nosso coração. Então o que acontece? A gente dá espaço para buscar alívios fora de Deus, e a gente vai aprofundar. O que acontece quando a dor é mal administrada? Resolvemos as coisas sem Deus. E aqui está o problema, porque quando estamos vulneráveis, mais precisando de Deus, é onde a gente corre de Deus e flertamos com o ídolo do nosso coração que nos alivia a dor. Qualquer coisa que nos alivia a dor, a gente abraça. E a gente vai perceber aqui, ó, onde que está o pecado oculto? Muitas vezes eu trouxe alguns para a gente refletir. Um deles é a fuga emocional. Quando a gente está mal, o que acontece? A gente, olha lá, ó, ocorre uma negligência espiritual. A gente desdenha da nossa espiritualidade. Mateus, ali a referência, Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Talvez quantas vezes você veio para a igreja assim? Quantas vezes você está dizendo ou disse já que você era cristão, mas o seu coração está longe? Fuga emocional. A gente procura em qualquer outra coisa, a gente busca meios humanos e não o próprio Deus para curar a nossa dor. Fuga emocional. Onde que está o pecado oculto aí? Essa indiferença espiritual dá lugar a confortos. Como assim conforto, pastor? Um bem-estar. Você começa a fugir buscando distrações. Coisas que o mundo oferece para aliviar a sua dor. Olha como isso é sutil. Aí você está com dor, você pega o cartão de crédito, vai lá e torra todo o cartão. Aí você fica feliz por 2 horas, depois você lembra que agora você está mais complicado ainda, porque agora você está devendo o cartão. Ou então, muitos vão para o álcool e bebem até se embriagar. Outros vão para as drogas, é o que acontece com o mundo. Outros vão para a prostituição, outros não sei. Cada um vai buscar uma fuga em distrações, em vícios leves. Mas sabe qual que é o problema? Que às vezes alguns buscam até o ativismo religioso. Dentro da igreja. Muita gente está trabalhando, eu já vi muitos pastores assim. Cheio de dor no coração, mas o ativismo religioso o mantém ali como fuga emocional. Vai chegar um momento
e vai fundir o motor. E aí é onde a gente fala que é o burnout, que é a crise, a depressão. Tudo vai sendo camuflado como uma confiança, uma pseudo-confiança em Deus. Mas a verdade é que isso é uma idolatria do conforto, o bem-estar. Uma segunda coisa, acusação. Quando pessoas estão assim, vulneráveis, muitas dessas pessoas passam a acusar o outro, apontar o dedo, justiça própria. Vocês já viram gente assim? Eu vejo sempre como pastor, essa autodefesa mergulhada no orgulho. Então eu começo a apontar, a dor me leva a culpar o outro. Certo? A igreja, até Deus. Gente que se revolta até contra Deus. A verdade é que o coração está dizendo, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Então começa a agir, legislar em causa própria. Isso é falta de quebrantamento. É falta de perceber que a dor precisa de Jesus. E não de apontar de dedo. Por isso eu coloquei esse versículo, não é? O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Uma outra coisa. Pessoas desistem. Falta de fé. Incredulidade. No momento da dor, para tudo e abandona. Vive pelo que sente, não pela fé. Falta de fé. Em versículo bem emblemático, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Desistir da caminhada, desistir do casamento, desistir da igreja, do ministério. É um sinal ruim. É um sinal que a dor se tornou mais forte ou ainda maior que a própria fé. Alguém pode trazer água para mim, gente? Hoje faltou aqui, por gentileza. Estou meio ruim da garganta. Estou melhorando, mas estou ruim ainda. Então, a dor ela se torna maior que a fé. Então, a gente não tem como agradar a Deus. A gente não se conecta com Ele. Uma outra coisa, para a gente pensar, ressentimento. A gente fica ali, remoendo. E aí a gente entra sutilmente numa rebeldia passiva. Isso acontece demais na igreja. Isso acontece demais dentro das casas, dentro das empresas. Como eu vejo isso dentro de conselho de igreja. Eu converso com amigos pastores. Às vezes um fulano não concorda com algo, vira rebelde. Começa a pisar no calo, começa a perseguir. Rebeldia. Rebeldia, acusação. Tira o pé, não, vamos agora, não concorda comigo, então vou pisar. Mas isso acontece entre cônjuges. A competição, pai e filho. Ele me desobedeceu, deixa ele. E aí a gente fica até pensando numa forma de vingança. Olha como a dor no momento difícil nos leva para caminhos assim, de alívios. Alívios humanos e não de Deus. Olha lá, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Rebeldia, ou seja, aquela amargura silenciosa que vai contaminando relacionamentos. E o pior, não é? A própria espiritualidade. Isso é horrível. Mas o que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte: a dor em si não é pecado. Você sentir dor não é pecado. Você sentir algo ruim não é pecado. O que pode ser pecado é a maneira como você reage a isso. Ela não é pecado, mas pode revelar o pecado. Pode ser um indicador desse ídolo. Eu coloquei alguns aqui só para a gente perceber. Uns que eu vejo com muita frequência, mas podem ter outros. A dor não nos torna culpados, mas revela onde ainda não confiamos 100% em Deus.
Para onde você tem fugido da dor ao invés de levá-la a Deus? Pensa aí. Em que áreas da sua vida talvez você está se vitimizando, acusando alguém, desistindo? Pensa aí. Talvez na tua dor, na tua fragilidade, você está agindo assim. Cadê a tua maturidade de cristão? A tua maturidade como marido, como pai? A tua maturidade mulher como esposa? Lembra, a palavra de Deus diz que você edifica. A tola derruba. A gente precisa perceber que a dor em si não é pecado, mas nos aponta para o pecado. Olha o que eu defini aqui para a gente pensar. A dor é inevitável, mais cedo ou mais tarde vai te alcançar. Agora, a maturidade é opcional. Concorda comigo? A dor é inevitável, a maturidade é opcional. O sofrimento não define a tua fé, mas a tua resposta a ele sim. A tua resposta ao sofrimento vai dizer o quanto maduro você é. Famílias maduras não é aquela família que é imune à dor, mas é aquela que percebe o Espírito Santo e deseja e deixa ele agir. Sente a dor, leva a dor até o Espírito Santo. Se arrepende, tem uma fé renovada, busca um relacionamento redimido com Jesus, com Cristo. Então, a dor revela o grau da nossa maturidade espiritual. Para uns, dependendo se você for contar a tua dor para alguém, talvez a sua dor nem é nada para alguém. Talvez a do outro não é nada para você, a tua não é nada para o outro. Por quê? Porque cada um tem uma maturidade, já tem uma experiência diante de algumas experiências da vida. Agora, o Espírito Santo conhece a tua dor. E não deixa a tua dor de lado. E a gente vai perceber isso. O que acontece? Famílias imaturas fogem, se acusam, desistem. Agora, famílias maduras choram, mas continuam confiando. Não desistem. Famílias imaturas perguntam, por quê? Por quê, Deus? Por quê? Famílias maduras perguntam, para quê, Senhor? Qual é o propósito? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Percebe a diferença? Não há um questionamento cego colocando Deus na parede. Há um aproximar do Espírito Santo e falar, Senhor, me ensina o que eu preciso aprender. É sobre essa postura. Ou seja, a família madura não é a que não sofre, mas aquela que olha para a dor com fé. Isso vai mostrar sobre como é a maturidade da tua casa. A maturidade espiritual não elimina a dor, mas ela nos ajuda a lidar com ela com esperança. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo ao olhar para esse texto. Jesus a viu. Isso é um sinal para nós. Jesus nos vê. Jesus percebeu profundamente. Maturidade é confiar que Deus vê mesmo no silêncio. Primeira coisa que eu quero que você pense. Quando a gente vai aprofundar aqui no grego bíblico, os dois verbos, né? Euden auten, ou seja, ele a viu, está no auristo. E eu vou explicar. Significa que Jesus não só viu, mas percebeu profundamente. É algo pontual. Ele teve compaixão ao ver. A palavra aqui, perceber, a ideia de, ele teve compaixão, esplagniste, no grego, significa que ele teve compaixão. E essa palavra lá no original é usada apenas para Cristo, em Lucas, inclusive, no aspecto de algo divino, uma percepção de Deus para com o ser humano. Então, aqui no original tem algo muito mais profundo. Jesus percebe de uma maneira que só ele percebe. Sabe aquela que às vezes você está gritando e ninguém está vendo? Mas Jesus está vendo. Esse é o sentido. Ele está vendo o que ninguém está vendo.
Esse é o sentido. Ele a viu e teve compaixão. E a ideia do verbo no auristo, que é um modo verbal que não tem no português, é que ele bateu o olho e já sentiu a compaixão. Ele olhou e já sentiu a dor. Esse é Jesus. É isso que ele faz. Ele foi movido nas entranhas, de maneira visceral. Ele sentiu a dor. Aquela compaixão que ele sentiu a dor. Sentimento profundo, quase físico, certo? Essa é a misericórdia divina. Jesus não só vê a tua dor, mas ele sente por você. E é isso que você precisa agarrar nessa manhã. A maturidade começa quando você aprende a confiar mais no olhar de Deus do que nas orações talvez não respondidas. Porque não é no seu tempo, é no tempo dele. É no tempo dele. Você pode não ouvir Deus agora, mas ele continua te vendo. O olhar de Jesus sempre carrega compaixão, propósito. Então, olha lá, ao vê-la, o Senhor se encheu de compaixão. Ela não orou, ela não clamou, ela não pediu nada. Consegue perceber? Que é um momento de total luto, como eu falei. A pessoa não consegue nem reagir. Mas Jesus viu e isso bastou. Jesus viu e sentiu a dor dela. E é isso que nós precisamos aprender como filhos amados. Ele nos vê mais do que a minha mãe um dia me viu. Jesus sente a minha dor mais do que meu pai poderia sentir. Mais do que você, mãe. Quando você sente a dor do seu filho, Jesus sente muito mais. E nós não podemos perder essas verdades, porque isso nos conforta. Isso nos enche. Isso nos faz diferentes, amados, únicos. Maturidade começa quando você aprende a confiar mais no olhar de Deus do que nas suas orações não respondidas, como eu falei. Uma segunda coisa. Jesus tocou o caixão, algo estranho, algo maluco, anormal. Ele tocou o intocável. Ele mexeu com o sistema, com aquilo que era profano. Segunda coisa, a maturidade é deixar Jesus tocar o que está doendo. Não fica com a guarda levantada, não. Deixa ele tocar o seu coração. Deixa ele tocar a dor que precisa ser curada. Deixa. Às vezes eu, como pastor, eu converso com muitas pessoas, eu sinto que as pessoas estão ali lutando. Sabe, igual Jacó, um anjo, fica ali, lutando. Não, deixa ele fazer. Pare de brigar contra Deus. Pare de brigar com a tua própria consciência. Ele quer fazer, mas se você não deixa. Você está disposto a deixar Jesus tocar onde dói? Essa é a pergunta. Você está disposto? Veja, remédio bom não é gostoso. Nós sabemos disso. Às vezes, para você ser curado de algo, de alguma enfermidade, você precisa operar, fazer uma operação. Você precisa passar por procedimentos. E não é gostoso, mas aquilo vai te curar. Aquilo vai mexer com você, mas vai te curar. Só que aí a gente não quer mais essa dor. E aí a gente se fecha. Mais ainda. A gente não quer. Talvez, não é que a gente não queira ser curado, mas é que a gente não quer mais uma dor no currículo. Mas é essa que Jesus precisa tocar. Porque ali vai ter cura. Sabe aquela ferida, aquele trauma? Aquela raiva de igreja que você já teve um dia, alguém já teve. Aquela raiva de uma pessoa que falou mal de você, de que te apontou o dedo, de que
Deve dinheiro para você? Não sei. Alguma coisa que te deixa revoltado? Uma dor. Mas a gente vai perceber que Jesus não teme seus momentos, os nossos momentos de maior impureza emocional. Quando eu falo assim, impureza emocional, eu falo o pecado que habita em nós, que nos corrompe, que é o amor fora de ordem, qual vai dizer Agostinho. Às vezes a gente quer nos amar mais do que Deus nos ama. E aí a gente bagunça toda a nossa história. A gente acha que o nosso amor próprio está acima do de Deus por nós. E aí a gente quer fazer do nosso jeito. E aí não há cura. E a gente precisa perceber exatamente isso. Ele se aproxima de você, de nós, mesmo quando ninguém mais ousa se aproximar. Ele toca o intocável. Jesus rompe protocolos. Ele entra onde está morto. Talvez os teus sonhos, os teus planos. Eu não sei. Ele toca onde outros evitam. Jesus. Ele toca o intocável. Ele é o único que pode tocar onde ninguém mais quer, onde ninguém vê. Famílias maduras não escondem o que está doendo. Aqui está um ponto importante. A gente vê muitos filtros, muitos recortes de internet nas famílias, né? A gente costuma falar, né, o comercial de Doriana, de margarina, aquela foto bonita de Instagram. Lógico, a gente não posta o que dói. A gente é seletivo ao que a gente quer mostrar para os outros. Só que lá dentro está doendo. Agora, famílias maduras não escondem o que está doendo, elas entregam nas mãos do Redentor. Elas se entregam nas mãos do Redentor. Será que não é isso que a tua família precisa hoje? Eu tenho certeza que é o que a minha família precisa. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Uma terceira coisa. Jesus ressuscitou tudo em seu tempo. Não é no nosso tempo. É no tempo dele. Maturidade é esperar o tempo do Senhor com fé. Ou seja, mais uma vez é confiar. Não é? A esperança voltou para aquela casa. Maturidade é esperar no tempo do Senhor com fé. Ele falou assim: levante-se. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Não foi apenas algo individual. Eu quero que você perceba que foi algo abençoador para a família. Quando Deus te cura, você homem, Ele cura a família. Quando Deus te cura, mulher, Ele cura a família. Quando Deus te cura, filho, filha, Ele cura a família. Porque somos uma família. Olha, a gente aprendeu a pensar de maneira individualista, porque o Ocidente cresceu assim nesse aspecto do individualismo. Não é? Mas o Senhor sempre foi o Senhor da família. Lembra que o reverendo Marquito falou? O Senhor é uma comunidade, o Senhor é uma família em si. São 3 pessoas em um único Deus. É uma família. O amor precede a existência do mundo porque eles já se amavam. Deus já se ama na eternidade. O amor é transcendente. E é assim que a gente tem que pensar. Então, quando Deus cura um, Deus leva a cura para todos. Porque, gente, pensa. Se o pai está doente, vai transparecer isso no lar. Se a mulher está mal,
Vai transparecer isso na casa. Vai ter aspectos de relacionamento e conexão que vai dar ruim. A convivência muda. O falar muda. O toque muda. Tudo muda. Por isso, esse aspecto de individualidade, individualismo, não existe numa família. Não pode existir numa igreja. Não pode existir num conselho. Não pode existir num time. Não pode existir em lugar nenhum em que falamos de família, de comunidade, de grupo, de coletivo. A esperança voltou para casa. O abraço voltou. A conexão foi restaurada. Então a aplicação para nós é: não desista da sua casa. Não desista. Mesmo que pareça um cortejo fúnebre. Mesmo que pareça uma procissão, que está todo mundo enlutado, não desista da tua casa. Jesus está a um passo e Ele está te vendo. E Ele está falando para você hoje: não chore. Mas a tua resposta qual é? Se fechar ou deixar Ele tocar no intocável, no tempo dele? Famílias maduras vivem com olhos fixos em Jesus e não no luto que a dor está gerando. É isso que você precisa entender. Quando Jesus age, o nome de Deus é glorificado. As multidões falavam e louvavam a Jesus. Ei, apareceu mais um profeta, um grande profeta. Aliás, o que Jesus faz é mais do que Elias fez. Elias não deixou faltar alimento. Deus, não é? Mas foi usado Elias. Aqui Jesus está falando da vida e da morte. Ele é maior do que Elias. Ele não é mais um profeta, ele é o profeta. É o Filho de Deus que está dando solução ao impossível, a morte. Você já pensou que a tua dor pode se tornar um testemunho público da visitação do Senhor na tua casa? A tua dor pode ser algo para a glória de Deus. Você já pensou nisso? Eu acho que aquela mulher não pensou de maneira nenhuma nisso. Mas depois que Jesus vai entrando na história, as coisas vão acontecendo, multidões glorificavam e louvavam a Deus. Mas o início foi de dor, mas depois foi de muita alegria. E é isso que a gente tem que pensar. Olha só, maturidade é saber esperar o tempo de Deus com fé. E ali as coisas acontecem e fluem. Jesus não veio apenas tirar a dor da viúva. Eu quero que você olhe além disso. Ele veio devolver vida ao coração dela. A verdade é que ela também estava morta. A verdade é que lá dentro ela já tinha morrido. A verdade é que ela estava igual, como é que a gente diz, o The Walking Dead. Estava andando, mas estava morta espiritualmente. Estava morta de relacionamento. Estava morta no contexto familiar. Estava morta. Só estava ali em pé, levando o filho. Vamos enterrar ele. Mas Jesus trouxe vida ao coração dela. É isso que Jesus quer fazer na tua família. Jesus quer trazer vida à tua família. Talvez a tua família está vivendo, mas está morta. Talvez você está vivendo hoje, mas você está morto, está frio espiritual. Está cansado do sistema, está cansado de coisas, está cansado do Estado, está cansado de muitas picuinhas na internet, está cansado do teu amigo do trabalho. Talvez você esteja assim hoje, só levando, cansado de tudo, desanimado. Mas Deus quer trazer vida ao teu coração. Vida. Vida de verdade. Vida que só Ele pode dar. Você precisa se agarrar nisso nessa manhã. Ele não esqueceu da sua casa. Maturidade é acreditar nisso, nessa verdade, de que Ele é poderoso para trazer vida ao meu coração de novo, para trazer vida ao teu coração de novo.
fazer você pulsar de verdade, fazer você se engajar de verdade, a levar transformação a esse mundo carente de verdade. Sabe o que é o mais louco, gente? Que Jesus é bem diferente de nós. Jesus acusou aquela mulher em algum momento? Jesus perguntou por quê em algum momento? Jesus não pergunta o que você fez de errado, mulher. Não. Ele não exige uma confissão, nem uma condição, não exige nada. Ele apenas olha para ela e age com graça e compaixão. A gente precisa ser mais assim. Olhar a dor do outro e já fazer algo. E não ficar pensando, aquele ali é corintiano, melhor não. A gente é assim. E aquele ali gosta da direita, melhor não. E aquele ali gosta da esquerda, melhor eu não me aproximar. A gente é assim. E a gente precisa mudar isso hoje em nome de Jesus. Deixar Deus trabalhar em nós. A gente coloca condições para se aproximar. A gente coloca desculpas para se aproximar. Quando foi que a gente perdeu a sensação? Quando foi que a gente perdeu essa inversão de lentes que eu sempre falo? A gente precisa voltar a pensar como cristãos, nós somos redimidos pela cruz, não é pelo Estado, não é pelo lado A ou B, eu sempre falo isso. Nós precisamos olhar para o próximo com compaixão e agir, não ficar perguntando nada. É isso que o Evangelho revela, que a dor ela é real, o pecado está presente, mas a resposta é Cristo. Essa é a verdade. O filho dela morreu. Onde está o pecado? O pecado aí, a morte é a consequência do pecado. Jesus resolveu. Eu não poderia, você não poderia, ninguém ali poderia resolver o problema da dor dessa mãe, dessa mulher. Mas Jesus sim. Jesus poderia. E o fez. Jesus está vendo a tua dor. Creia nisso. Palavra de Deus para o seu coração hoje. Jesus está vendo a tua dor. Jesus está vendo. E lembre-se, não só vendo, Ele está sentindo. E sentiu na cruz. E sentiu na cruz. Ele é a resposta emocional que você precisa para a tua fuga emocional. Para aquelas distrações. Ele é a resposta. Ele te convida a voltar para Ele nessa manhã. Ele é a resposta às suas acusações aos outros. A culpa é não sei quem. Ele é a resposta. Ele não veio apontar o dedo, Ele veio oferecer cura ao seu coração. Pare com isso. Ele se aproximou da viúva com compaixão, não com julgamento. Você deve fazer o mesmo. Maturidade é parar de culpar e começar a confiar que mesmo sem entender, Ele continua sendo bom. Ele é a resposta à sua desistência, à sua falta de fé. Jesus é a resposta. Mesmo quando você ainda não consegue nem perceber a pontinha do milagre, daquela pequena nuvem, como vai falar Elias, né? Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você nem está vendo nada ainda, mas você continua confiando. Jesus devolveu o que parecia perdido, não na hora da mulher, mas na hora que Ele quis fazer. Maturidade é continuar esperando. Jesus é a resposta ao ressentimento. Jesus é a resposta à tua rebeldia. Jesus é a resposta à tua rebeldia. Ele não apenas consola, Ele restaura, Ele vê a dor, mas Ele também vai lá dentro e vê onde está o pecado escondido no nosso coração. E mesmo assim Ele não nos condena, mas com compaixão transforma. Eu sempre falo, gente, Jesus não veio remendar, não veio dar um tapinha na nossa dor, aquele jeitinho brasileiro, não. Jesus veio nos transformar. É por completo. É por completo.
Eu anotei aqui 1 Pedro 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. E aqui está o paradoxo mais lindo na cruz. As feridas de Jesus curam as nossas. A dor de Jesus na cruz cura a nossa dor. Você já parou para pensar nisso? Sabe aquela cena do filme lá, Paixão de Cristo, Jesus apanhando, Jesus sofrendo na cruz? Aquela dor era minha, era sua. Ao ponto de ele sofrer na pele. Não apenas sentir em suas vísceras, no coração, aquele sentimento, mas ele foi rasgado por nós, pelos nossos pecados, pela nossa dor. E o rasgar dele é a nossa cura. Humanamente, ele foi dilacerado para nos curar. E se eu não acreditar nisso, acabou o evangelho, fecha tudo, vamos embora. Eu preciso crer que a dor de Jesus cura a minha dor. Que os seus braços abertos na cruz é a resposta que eu e você precisamos nessa manhã. A família madura é aquela que sabe que Cristo é a resposta. Essa é a diferença de uma família imatura e de uma família madura. A gente sabe que Cristo é a resposta. Então perceba, Jesus é a resposta. Para a fuga emocional, para a dor, a justiça própria, a acusação, o ressentimento, a desistência, a rebeldia. Jesus é a resposta a tudo isso. Para a gente finalizar, não desista. Você tem confiado no olhar de Jesus, mesmo quando não percebe respostas? Você de fato tem confiado em Jesus, mesmo quando não percebe respostas? Gente, é difícil. Mas é um desafio. É óbvio, é um desafio de fé. E eu estou dizendo para você, não desista. Não desista. A gente quer desistir, mas não desista. Mesmo que ainda você não está vendo, não desista. O tempo é dele. Ele vai, ele está vendo, ele está sentindo. Deixa ele chegar no tempo dele. Outra coisa que o texto nos ensina, não chore. É palavra de Deus, não chore. Existe algo morto, entre aspas, em sua casa que você ainda não deixou Jesus tocar? Existe algo que está morto lá? Até enterrado. Deixa Jesus tocar. Deixa ele fazer. E digo mais, para de ser egoísta. Porque quando Jesus trabalhar no seu coração, ele vai levar cura para a família inteira. Agora, no aspecto da missão, leve esperança também. Assim como Cristo levou aquela casa, aquela família, você foi chamado para isso. Você foi chamado para levar esperança às pessoas. E não mais opressão, não mais rebeldia, ressentimento, apontar de dedo, não. Leve esperança. Sua família tem tido compaixão com a dor alheia, com a dor do próximo? Sim ou não? Pensa aí. Você tem ensinado isso a seus filhos? Isso é importantíssimo. Você tem ensinado o teu filho a amar o próximo, a se compadecer do pobre, a contribuir, a orar, a não desdenhar do cara que está lá no sinal de trânsito? Se você, pai, não ensinar, quem vai ensinar? Nós precisamos ser exemplo. Pensa nisso. Aqui é a missão.
Precisamos levar esperança. O que você tem ensinado na tua casa? Então pense nisso aí. Como então ter maturidade em meio à dor? Não se esqueça, Deus está vendo a tua dor. Segunda coisa, deixe Ele te curar. Ele quer tocar a tua dor. E terceira coisa, aguarde o tempo do Senhor. Ele virá. Isso é promessa de Deus. Porque a família madura sabe em quem confiar. Sabe em quem confiar. Vamos orar. Baixe tua cabeça. Por alguns instantes, coloque-se diante de Deus. A tua dor, aquela que só você sabe. Fale agora, Espírito Santo, toca lá. Pode tocar. Eu te dou permissão. Eu te dou permissão, Espírito Santo. Eu sei que tu és o consolador. É aquela dor. Pode tocar. Pode fazer, pode transformar. Eu te dou total acesso. Santo Espírito, transforma a minha essência, a minha dor. Ressignifica para que ela seja um testemunho para o louvor da tua glória. Para eu ensinar outros. Faz isso, Jesus. Deus querido, nós te agradecemos nessa hora e nós apresentamos a nossa dor. Nós apresentamos diante de ti aquilo que parece estar perdido, aquela causa perdida, aquela dor que é consequência de um estrago que talvez nós mesmos fizemos, que na nossa imaturidade nós procuramos atalhos humanos, então agimos mal, errado, não confiamos no Senhor, agimos de rebeldia, acusamos, buscamos fuga emocional em distrações, em coisas supérfluas, humanas, coisas que até o inimigo colocou diante de nós para que se tornasse um ídolo do nosso coração. Nós te pedimos perdão, Senhor, nessa hora. Perdão, Pai, por não entender o que o Senhor queria fazer. Perdão porque ficamos perguntando por quê e não para quê. O que o Senhor quer moldar em nós. Nós te pedimos perdão, Jesus. E nós queremos confiar nessa palavra. Nós queremos confiar que o Senhor vê e tem compaixão de nós. Nós queremos estar debaixo dessa palavra, entendendo que o Senhor sente a nossa dor, que o Senhor tem compaixão de nós. Oh, Jesus, trabalha em nós o teu querer, porque nós queremos na tua palavra que fiel é aquele que começou a boa obra e ele há de terminar. É debaixo dessa palavra que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos cantar uma canção.